Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Estamos iniciando mais um culto nesta manhã, ainda com o templo fechado, mas com a igreja viva nos lares, cultuando, bendizendo, adorando ao Senhor. Iniciarei o culto desta manhã com a leitura do Salmo de número 148. Convido vocês todos a abrirem as suas Bíblias para a leitura que farei desse texto, do verso 1 até o verso 6. Acompanhem comigo a leitura desse texto. Aleluia! Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e o estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus. Quando o salmista, nesse coro de aleluias, nos convida a louvar a Deus, ele expressa que toda a criação de Deus louva ao Senhor. E louvar a Deus nada mais é do que ser grato a Deus pelo que Ele faz por nós. Quando nós o adoramos, nós reconhecemos quem Ele é, não que Ele precisa que nós o reconheçamos quem Ele é Deus. Mas ao reconhecer e ao dizer quem Ele é, isso traz à nossa alma a convicção, a certeza de que dependemos e cremos nesse Deus que é. Mas o louvor é a expressão da gratidão por Ele ser quem é, Deus, e sendo quem é, nos abençoa apesar de sermos quem somos, ainda imperfeitos e pecadores. E Deus aceita o louvor de lábios ainda impuros, porém salvos e lavados no sangue do Cordeiro. Portanto, como adoradores redimidos, adoradores servos, adoradores comprados pelo sangue do Senhor Jesus, onde durante essa semana Ele renovou o seu cuidado benigno, misericordioso, bondoso e provedor sobre todos nós. Que nós nessa manhã possamos bendizer ao Senhor, louvar a esse Deus por ser quem Ele é e sendo quem Ele é, tem feito por nós. Seja assim o meu culto desta manhã. Nós vamos orar e em seguida nós cantaremos um hino juntos, o hino de número 26, que traz esta mensagem do louvor, da adoração e da gratidão a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e em especial pela Tua misericórdia que se renovou todos os dias desta semana. Senhor, esse texto é tão claro para os nossos dias, especialmente esses dias que temos vivido, onde todo o tempo ouvimos de morte e morte. O Senhor renovou a Tua misericórdia a causa de não sermos consumidos. Fica muito mais evidente o que Jeremias expressou nesse texto, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu mais uma semana na nossa existência. E por isso nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te glorificamos e suplicamos que o Espírito do Senhor dirija a nossa mente, o nosso coração, para que de fato o nosso louvor suba ao Senhor como aroma suave, engrandeça e honre e glorifique ao Senhor. Trabalhe no coração da minha irmã, meu irmão, mesmo daqueles que estão vivenciando momentos difíceis, momentos de luto, momentos de enfermidade, que o Senhor, ó Deus, com o Teu Espírito, aplique no coração e na alma de cada um deles o louvor e a adoração. Em nome de Cristo, suplicamos a Tua direção para esse tempo de culto, de meditação da Tua Palavra, que o Senhor nos fale a alma e o coração. Assim oramos com gratidão em nome de Cristo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo,
és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Abra sua Bíblia agora no Salmo de número 51 e eu lerei do verso 1 ao verso 10 e também o verso 17. E esse texto é o texto que o salmista Davi escreveu essa poesia cantada neste hino pela igreja do passado, quando confrontado pelo profeta Natã, ele reconhece o seu pecado e diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, paga todas as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Portanto, o texto afirma que Deus não despreza o coração que se entristece com os seus pecados. E o salmista mostra a sua tristeza, a sua agonia, no seu momento em que ele achou possível esconder do Senhor os seus pecados. Mas ele percebe que isso lhe trouxe consequências, dores na alma e até mesmo no seu físico. Em outro texto ele diz que a sua vida vivenciou um momento de sequidão. E aqui então ele, reconhecendo o seu pecado, ele confessa ao Senhor
e ele faz essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que nesta manhã você também, ao cantarmos este hino de número 74, ore ao Senhor silenciosamente, coloque a sua vida no altar da graça de Deus. A semelhança do salmista, ore, faça essa oração também: Senhor, renove a minha vida, perdoe os meus pecados. Esse é um Deus perdoador, que está sempre pronto a perdoar-nos quando, de forma entristecida por causa dos nossos pecados, arrependidos nos voltamos para o Senhor. Então volte-se para o seu Deus, restabeleça a sua comunhão com o Senhor, coloque as questões da sua alma. O Espírito Santo há de convencer o seu coração daquilo que precisa ser consertado com o Senhor nesta manhã. Faça isso neste momento, enquanto cantamos este hino de confissão dos nossos pecados. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Tu és o meu Deus, rendei-te graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, versos 28 e 29, somos desafiados a render graças ao Senhor e a exaltá-lo, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A bondade de Deus se revelou a nós durante todo esse tempo, e eu quero aqui com isso também expressar a nossa gratidão, não somente a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, mas também a todos os irmãos que têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e suas ofertas, e também àqueles que colaboraram conosco e pela graça de Deus pudemos ter um bom momento de comunhão e vendo a participação efetiva de muitos dos nossos irmãos e amigos da Associação Presbiteriana que no domingo passado puderam nos apoiar comprando a feijoada. Foi bênção e eu quero então aqui expressar minha gratidão a todos vocês que colaboraram e participaram. Esse é o momento da gratidão, da adoração e do louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos seus feitos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus,
agora que recebemos o perdão do Senhor através da confissão, nós queremos agradecer o Senhor pelas tuas bênçãos derramadas nas nossas vidas durante essa semana, por toda a provisão que o Senhor nos tem dado. Sou grato ao Senhor pela vida dos irmãos e irmãs, pela sua fidelidade em contribuir à expansão do teu reino. Que o Senhor continue abençoando para que não haja falta alguma e toda a provisão necessária tenha sobre as suas famílias. Obrigado por todos aqueles que colaboraram com a feijoada do domingo passado e que pôde assim contribuir e ajudar nos projetos envolvidos pela associação. Muito obrigado por estas vidas, Senhor. Fortalece cada um deles, que derrame a tua graça sobre estes irmãos, sobre essas famílias e todos aqueles que têm colaborado, têm contribuído para que pessoas sejam acolhidas, para que o Evangelho chegue nos lugares mais distantes do nosso país e também nos outros países onde nós temos apoiado os missionários. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Rogério, da Fabiana, que nessa semana, através dos recursos que lhe foram enviados, distribuir as cestas básicas para aquelas famílias do projeto Educando, especialmente naquele país que é um dos 8 países mais pobres do mundo. Muito obrigado a Deus pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo ali e pela forma como o Senhor abençoou para que essas mais de 3 toneladas de alimento fosse distribuído àquelas famílias que nada tinham. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando-nos para que possamos enviar estas ajudas de socorro àqueles que mais necessitam. Rogamos assim a tua bênção sobre todos e receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse instante nós teremos alguns cânticos espirituais de louvor e adoração. Cante conosco, louve ao Senhor nesse tempo através desses cânticos que certamente trazem alegria ao coração de Deus e edifica as nossas almas. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nesta vida
fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas no meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, pra sempre com Jesus. Deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, pra sempre com Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
glória, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 A meditação dessa manhã se encontra no Salmo de número 40, do verso 1 ao verso 12. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse texto e me acompanhasse na leitura, embora eu vou fazer numa versão um pouco diferente da atualizada que eu creio que vocês estão usando nesta manhã. Diz assim o Salmo 40: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer Tua vontade, meu Deus, pois a Tua lei está em meu coração. Anunciei a Tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a Tua justiça. Falei de Tua fidelidade e de Tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o Teu amor e a Tua verdade. Senhor, não retenhas de mim a Tua compaixão, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Queridos, eu quero conversar com vocês nesta manhã a respeito do seguinte tema: uma vida fora do poço. Uma vida fora do poço. Quando nós lemos esse texto, o salmista expressa no verso 2 a seguinte narrativa: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Ele se encontrava neste poço do desespero, nesse atoleiro de lama. Não sabemos exatamente qual era a circunstância em que Davi, escritor do texto, estava vivenciando neste momento. Sabemos que ele enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, mas esse texto não expressa exatamente qual era esta circunstância em que ele estava. Mas poderia ser diante da experiência infeliz do pecado que ele cometera, talvez de momentos depressivos, de ansiedade que ele vivenciou em vários momentos também, diante das suas lutas e das perseguições que ele sofrera, talvez por circunstâncias de outras doenças e enfermidades, ou em alguns casos a poço que somos lançados por perseguição e por prisão, como foi o caso do profeta Jeremias, quando ele então, perseguido também que fora, foi lançado a um poço literal, aonde nos diz o capítulo 38, versículo 6, dizendo o seguinte: o poço pertencia a Malquias, membro da família real, não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo, e Jeremias ficou atolado nela, no momento em que havia muita fome, e ele poderia
ter sido morto neste poço literal, mas pela graça de Deus o rei interviu e ele foi tirado daquele poço em que ele poderia ter morrido. Eu me lembro quando ainda adolescente, por volta dos 10, 11 anos, no bairro onde nós morávamos em Campinas, ainda tínhamos que abrir as cisternas, o poço para a água. Não havia água encanada naquele tempo. E eu então, como adolescente, muito afoito, ajudei algumas pessoas a abrirem esses poços, essas cisternas. E numa das ocasiões, alguém quis brincar comigo. Eu estava lá no fundo, por volta de talvez uns 6 metros já de profundidade, e ainda não tinha água surgido naquele poço, e resolveram ir embora e me deixaram lá por alguns instantes. Foi terrível, um medo tomou conta de mim. Como eu sairia daquele poço se alguém não me tirasse dali, puxando a corda para me retirar daquele poço? Foi uma situação traumática e até hoje eu me lembro muito bem daquele momento e que vivenciei esse experimento de estar literalmente num poço. Mas aqui o salmista está falando de uma situação existencial, de um poço de dificuldades e lutas que ele estava enfrentando, e ele se sentia assim, como se literalmente estivesse dentro de uma cisterna, sem nenhuma possibilidade de sozinho sair daquela circunstância e daquela situação que ele está vivendo. E aí então ele expressa a sua gratidão, o seu louvor, reconhecendo aquilo que Deus fez, porque ele esperou pacientemente pelo Senhor. E o texto diz que Deus ouviu o seu clamor. Deus ouve quando clamamos em meio aos poços existenciais que muitas vezes nós estamos afundados neste lamaçal e lodo que existe dentro desses poços existenciais. Ele se inclina, diz o salmista, Deus se inclinou para ele. Deus o tirou desse atoleiro, firmou os seus passos numa rocha, diz o verso 12, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, deu-me um novo cântico, pôs nos seus lábios um novo cântico. E aí o resultado disso é que muitos haverão de crer nesse Deus que ouve, nesse Deus que se inclina, nesse Deus que tira do atoleiro, nesse Deus que firma os seus passos, nesse Deus que lhe coloca um cântico novo nos lábios. Muitos crerão. Então, queridos, esse texto nos fala dessa experiência e dos resultados de uma vida fora do poço. Muitos estão vivendo assim. Talvez nesta manhã você esteja dentro desse poço existencial, com a sua ansiedade, com as suas depressões ou outras doenças, experiências infelizes, talvez provocadas pelo pecado na sua vida. Mas Deus quer lhe tirar deste poço, à semelhança do salmista, e Ele quer te dar novas experiências, à semelhança das experiências vivenciadas pelo salmista nesse texto. E é sobre isso então que eu quero falar com vocês. No verso 4 a 6, o salmista diz que esta experiência que agora resultou dessa vida fora do poço levou a uma adoração espiritual cada vez mais profunda na relação com o seu Deus. E aí então ele começa no verso 4 dizendo: como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, os Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los, não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. O salmista reconheceu que o que Deus quer de cada um de nós é que nós creiamos nele, confiemos nele. E aí então ele diz que quem confia no Senhor é alguém feliz. Como é feliz o que confia no Senhor. Esta experiência, como resultado de uma vida fora do poço, é uma experiência do gozo espiritual, da felicidade que tem aqueles que creem, que esperam com confiança pelo Senhor, e que Deus então vem na sua direção, nos momentos desses poços existenciais, desse lamaçal e lodo que nós muitas vezes enfrentamos. Podemos agora ser
feliz, alegre, a louvar, bendizer, glorificar a Deus, porque Ele nos tirou deste poço. Por causa da fé e da confiança nós o adoramos. Como são incontáveis os feitos do Senhor. Agora o salmista pode dizer, porque ele estava naquele poço e naquele momento ele não via razões e motivações para a adoração e para o louvor, mas agora ele exalta o Senhor e reconhece os seus grandes feitos para com a sua vida. E por isso ele diz dessa felicidade que tem aqueles que confiam no Senhor. O segundo aspecto nós veremos do verso 7 ao verso 9. Em segundo lugar, a experiência vivenciada pelo salmista após a saída deste poço é a sua obediência moral. Verso 7 ao verso 9 diz assim: Então disse eu, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. A palavra de Deus sussurrada aos seus ouvidos, para que ele pudesse compreender, no seu coração guardar a palavra de Deus, para viver agora uma vida de obediência moral. Nesses dias nós somos confrontados com tantas circunstâncias e temos visto muita gente especulando acerca de tantas coisas. Hoje as mídias, tanto o Facebook como todas as mídias de alguma forma, elas têm um jorrar constante de tantas mentiras, de tantas, ao ponto mesmo de já está em processo a famosa fake news. Tantas mentiras, tanta fofoca, tanta gente se metendo na vida dos outros. Vivemos um período muito triste nas relações humanas. Esperávamos que este momento, e graças a Deus existem boas razões também para perceber que uma parte importante dos seres humanos, da humanidade, tem se voltado para a fraternidade, tem se voltado para a solidariedade. Mas há uma parcela muito grande de pessoas que talvez ainda não entenderam isso e ficam levantando tantas questões a respeito da moralidade. E o salmista diz que aquela experiência que ele teve nesse momento de estar no poço existencial o levou agora a buscar mais a palavra de Deus, ao ponto de dizer: tudo que está escrito na palavra eu quero viver para a tua glória. A palavra de Deus gravada no seu coração. Nós precisamos, queridos, viver esse experimento também. Uma vez que Deus nos tire desse poço existencial que muitas vezes nos encontramos, agora deve haver no nosso coração a adoração sincera, o reconhecimento dos feitos do Senhor, mas também levar-nos a uma atitude de obediência moral, de obedecer a palavra de Deus, de obedecer a sua vontade, de fazer aquilo que lhe agrada. E são tantas coisas que Deus requer de cada um de nós para que nós o agrademos, desde como pensamos, como falamos e como agimos. O nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir deve ser em concordância com a palavra eterna do Senhor. E por isso precisamos conhecê-la. E esta foi a experiência do salmista, quando ele recorda aquele momento em que Deus o tira daquele lodo lamaçal, do poço existencial que ele estava vivendo. Ele adora o Senhor, reconhece os grandes feitos de Deus, revela a sua felicidade em crer em Deus, mas também ele reconhece a necessidade de viver em obediência moral e obediência à palavra eterna do Deus eterno. Que você também faça isso, queridos, nesse tempo. Volte-se para a palavra, estude a palavra, aplique a palavra, peça que o Espírito Santo de Deus aplique a palavra na sua vida, para que o seu falar, o seu pensar e o seu agir seja o pensar, o falar e o agir que Deus se alegre. Em terceiro lugar, no verso 10 ao verso 11, nós encontramos o salmista dizendo: não escondi em meu coração a tua justiça, falei de tua fidelidade e de tua salvação, proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Portanto, em terceiro lugar, uma vida fora do poço
desse poço existencial causado por N situações da vida, quando Deus nos tira disso, a nossa experiência pós saída do poço não só é de adoração a Deus, de obediência moral, mas de um testemunho do que Deus fez. E é isso que o salmista diz: não escondi aquilo que Deus fez, eu falei da fidelidade de Deus, tenho falado da tua salvação, tenho proclamado a tua verdade, para que outros possam crer. O verso 9 ele diz: anunciei a tua justiça a toda a comunidade, não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor, a verdade de Deus agora testemunhada e publicada. E é muito importante, queridos, que a gente faça isso. Eu e você vivenciamos momentos assim, momentos como o do salmista, desse poço, desse lodo, desse lamaçal. E por esperar confiantemente no Senhor, Ele nos tirou de lá e nos colocou sobre uma rocha, e a rocha é Cristo. E agora em Cristo nós devemos adorar a Deus pelos seus grandes feitos nas nossas vidas. Devemos esta obediência moral a esse Deus que nos tirou deste lodo, desse lamaçal que o pecado impôs ou tantas outras circunstâncias de adversidade da vida. Mas precisamos agora abrir os nossos lábios e testemunhar desse Deus gracioso, misericordioso, libertador, que nos tirou dessas circunstâncias em que nós vivíamos. John Stott escreveu dizendo o seguinte: quando Deus firma nossos pés sobre a rocha, expõe sua lei em nossos ouvidos e agrava em nosso coração, não podemos impedir que os nossos lábios expressem a sua bondade e a sua vontade. Então, queridos, nesta manhã, o desafio do meu coração ao seu coração, o desafio de Deus ao meu e ao seu coração também, nesta manhã, é que nós reflitamos onde nós estamos. Será que você ainda está dentro do poço? Será que você está no atoleiro, na lama? Espere confiantemente no Senhor, busque o Senhor, para que Ele tire a sua vida desse poço existencial. E você experimente nesta manhã o Deus que ouve o nosso clamor, o Deus que se inclina, o Deus que nos tira do atoleiro, que firma os nossos passos sobre a rocha, que porá em nossos lábios um novo cântico, e assim muitos virão e crerão no Senhor. Descanse no Senhor nesta manhã, confie nele. Mas se você já saiu dessa circunstância e ao sair dela, lembre-se que agora temos a adoração espiritual, uma adoração sincera e verdadeira em reconhecimento pelo que Deus é e Deus faz. Que você e eu, que todos nós possamos viver de forma obediente, uma obediência moral à palavra e à vontade perfeita e santa e agradável de Deus. E que assim possamos abrir os nossos lábios e proclamar a fidelidade, o amor, o cuidado deste Deus para conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, minha irmã, meu irmão. Que Deus possa te fortalecer. Viva uma vida fora do poço. Que Deus assim te abençoe, que Deus guarde. Nós vamos orar em seguida e depois teremos um hino nesta manhã. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto tu dirigirás ao sentir de perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos
céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite ganha luz, e meu ser carece de te ver, Jesus, companheiro, amigo, que ao meu lado vês. Sim, estás comigo, sempre me sustens. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor nesta manhã pela Tua Palavra. Obrigado pelas experiências vividas pelos Teus servos no passado, como Davi nesse texto, que vivenciou aquele experimento na sua vida existencial, em que ele passou por momentos tristes, conflituosos, angustiosos, depressivos. E diante daquela circunstância de lamaçal e lodo, afundado nesse poço, o Senhor ouviu o seu clamor e o Senhor o tirou, o Senhor inclinou-se para ele e o colocou sobre uma rocha, colocou um cântico novo nos seus lábios. Obrigado que o Senhor tem feito isso nas nossas vidas também. Mas ajuda-nos, Deus, a semelhança do salmista, adorar o Senhor, glorificar o Senhor, testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Que a Tua Palavra fique gravada em nosso coração, que o Senhor sussurre aos nossos ouvidos a Tua Palavra, para que nós possamos obedientemente colocar em prática, ó Deus, aquilo que temos recebido e aprendido do Senhor. Que o Teu Espírito Santo aplique nas nossas vidas esta palavra eterna, boa palavra, palavra de vida. Abençoe minhas irmãs, meus irmãos nesta manhã. Fortalece a sua alma, renove a esperança no coração de cada um deles, Deus. Nesse Deus que nos tira de situações mais diversas, dos enfrentamentos desta vida, e especialmente aqueles que trazem angústia, tristeza, depressões e aflições. Que o Senhor, ó Deus, use da Tua graça, da Tua misericórdia nesta manhã, na vida dos meus irmãos que me ouvem, de todos que me ouvem nesta manhã. Que haja um momento novo, de renovo na vida de todos nós. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito esteja sobre a sua vida, minha irmã, meu irmão, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.